Olá, povo de Deus, sexto domingo da Páscoa, 25 de maio de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, de 1 a 2, de 22 a 29, Apocalipse 21, de 10 a 14, 22 a 23, e João 14, 23 a 29. A narrativa dos Atos dos Apóstolos chega hoje ao capítulo 15, que é extremamente significativo para quem quer conhecer mais a fundo os primórdios da igreja. Os estudiosos da Bíblia dizem que Lucas misturou várias anotações de reuniões diferentes, no mínimo duas, para relatar esse grande encontro de decisões importantes para as primeiras comunidades. Estamos no ano 50 de nossa era. Paulo, Barnabé, Pedro e outros já tinham começado suas andanças missionárias. A Antioquia da Síria tinha se transformado num ponto importante e irradiador da Boa Nova. Porém, depois que os judeus intensificaram a rejeição aos discípulos de Jesus e estes se voltaram mais aos pagãos, os conflitos aumentaram e muito. O primeiro concílio ou conferência, segundo os inícios do capítulo 15 de Lucas, foi provocado por causa da prática judaica da circuncisão, que selava a adesão do judeu à aliança com Javé. Ora, os missionários não exigiam essa prática dos pagãos e os judeus convertidos ao cristianismo achavam que era liberalismo demais. Reunidas em Jerusalém, vemos as duas alas em conflito. Paulo e Barnabé representando os missionários de um lado e de outros judeus convertidos que queriam a observância da lei. Os juízes da questão eram Tiago, João, Pedro e outros anciãos que formavam a comunidade de Jerusalém. O relato do sucesso missionário feito por Paulo e Barnabé dissipa dúvidas e ganha apoio da comunidade mãe. Todos ficaram felizes e ouviram muito atentos. A comunidade de Jerusalém decide enviar 2 discípulos, Judas Barsabas e Silas, com uma cartinha para acompanharem Paulo e Barnabé, a fim de confortar os irmãos na fé e oficializarem a missão desses últimos. A grande surpresa está no conteúdo da carta. Não há nenhuma referência ao problema referido no início do capítulo que teria provocado a convocação dessa conferência, a circuncisão. Na cartinha só aparecem recomendações para que se abstenham de carnes sacrificadas aos ídolos, das carnes dos animais sufocados, do sangue e das uniões ilegítimas. Trata-se de uma cartinha cheia de carinho e recomendações. Não tem o tom de um decreto vindo de cima para baixo, o que facilitou a sua aceitação. Segunda leitura, Apocalipse. Uma vez mais temos o livro do Apocalipse apresentando a Jerusalém celeste. Numa leitura rápida e superficial, temos a impressão de que se trata da cidade escatológica, ou seja, nossa moradia para depois dessa vida. Porém, numa leitura mais atenta, percebemos que sua descrição nos lembra o formato da antiga Babilônia, quadrangular, atravessada por uma avenida ao longo do rio e com jardins. Isso nos indica que a Jerusalém celeste, por um lado, dom de Deus, vem do alto, por outro lado, é construção humana, esforço daqueles que querem vencer a Babilônia, a Babel da confusão, e edificar uma nova sociedade onde nem mesmo o culto será necessário. Não haverá templo, pois estar nela já será
estar no Senhor. Aí nos lembra a promessa de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Atenção para a simbologia do número 12, plenitude. Significa que as 12 portas são a abertura total da nova cidade para toda a humanidade. Ninguém fica de fora. João 14, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Jesus sabia bem que o messianismo vigente era um movimento que acreditava na força, na violência para resgatar o poder judaico. Aí ele simplesmente apresenta a proposta do amor e da fidelidade à sua palavra. Isso fará o diferencial entre os que querem uma sociedade nova e os que permanecem buscando essa sociedade pelos métodos antigos. Desde o capítulo 13 de João, temos a parte do quarto evangelho dedicada ao discurso de despedida de Jesus e à apresentação de seu testemunho, testamento, herança. Diante da velha proposta dos seus discípulos, que não compreendiam a novidade trazida por Jesus, ele coloca a sua esperança no Espírito Santo, o defensor, enviado pelo Pai por meio dele para recordar tudo o que ele havia dito aos seus amigos mais próximos. Essa promessa da vinda do Espírito sobre seus discípulos será lembrada quando do episódio de Pentecostes. As mentes serão abertas e eles começarão a entender tudo o que Jesus falou e fez no meio deles. Portanto, Jesus é a palavra, o verbo do Pai, e o Espírito é a memória da praxis de Jesus. Por isso, dizemos com certeza de que Jesus é a plenitude da revelação do Pai, revelação sempre recordada e atualizada na história pelo Espírito Santo. Em seguida, depois da promessa do envio do Espírito Santo, Jesus quer tranquilizar seus discípulos, dando-lhes a paz. Porém, não nos iludamos. A paz que Jesus dá é diferente da paz que o mundo oferece. A paz de Jesus será sempre fruto da justiça. Portanto, a paz de Jesus não é ausência de guerra, ausência de conflito. Não é a paz do cemitério, não. A paz de Jesus é graça e dom dele para nós. Mas é também conquista de todos os que lutam pela justiça social, justiça nos relacionamentos, contra toda e qualquer dominação. E o trecho de hoje tem como conclusão mais uma promessa de Jesus. Lembremos-nos de que se trata do testamento de Jesus. Vou, mas voltarei a vós. Ora, essa volta tem muitos sentidos. Volta por meio da convicção de que os discípulos adquirem a
após sua ressurreição. Volta definitiva, escatológica, quando virá para julgar o mundo. Volta por meio do Espírito Santo, que manterá viva sua memória e presença na história. Jesus promete ainda aos seus discípulos que ele e nós seremos sua morada. Morada da Trindade Santa, pois afirma que ele e o Pai farão de nós sua morada. E como o texto de hoje já aparece a promessa do Espírito, podemos afirmar com segurança: Deus não mais estará longe, acima de todos, mas sim dentro de todos os que se abrem à sua palavra encarnada. Somos, portanto, morada da Trindade Santa. Um beijo no seu coração.